E aí galera, joia? Vamos para mais um PUC Minas Gerais. Duas cargas elétricas pontiformes são separadas por uma distância de 4 centímetros. Então, ó, distância de 4 centímetros. Vai anotando os dados que vai facilitar muito sua conta. Distância 4 centímetros. Lembra que não pode calcular em centímetro. Sempre eu tenho que calcular em metros. Então, a gente vai converter isso aqui. Eu gosto de deixar com base elevado a 10. Então, 4 centímetros, C de 100, só que 100 negativo, porque 10 a menos 2 metros, tá bom? Se repelem mutuamente com uma força de 3,6 vezes 10 a menos 5. Então, ó, força de 3,6 vezes 10 a menos 5 newton. Então, ó, se a distância entre essas cargas for aumentada para 12 centímetros, então agora a gente tem que ter uma distância 1 antes, força 1. Agora ele quer uma distância 2 de 12 centímetros, que é a mesma coisa aqui, 12 vezes 10 a menos 2 metros, e quer saber qual que vai ser essa força 2, certo? Tranquilo? Galera, eu gosto muito de fazer esse tipo de questão de um jeito um pouquinho diferente. Veja comigo, tá vendo que essa distância aumentou? Quando eu aumento a distância, logo minha força diminui, porque eles são inversamente proporcional. Se distância aumenta, minha força diminui. Só que diminui o quê? Ao quadrado. Então, quando a força diminuir, ou quando ela aumentar, vai ser ao quadrado. Como assim, professor? Então, pensa, ó, eu saí de 4 vezes 10 a menos 2 para 12 vezes 10 a menos 2. Tá vendo que diminuiu, que aumentou 3 vezes? Certo? Aumentou 3 vezes. Então, significa que essa força, vou mudar a cor, essa força vai diminuir, só que vai diminuir ao quadrado. Em vez de ser 3, vai diminuir, deixa eu fazer aqui, 9 vezes. Ué, professor, isso tá certo? Tá. Pensa comigo, 36 ou 3,6 dividido por 9, posso cortar a vírgula? Posso. Tirar a vírgula, acrescento o zero lá. 36 por 90 dá 0 aqui, vírgula. 360 por 90, corta. 36 por 9, 0,4. Então, significa que 3,6 vezes 10 a menos 5. Olha, professor, mas não tem resposta. Lembra que se eu ando para a direita, se eu ando a vírgula para a direita, eu somo menos 1. E se eu ando para a esquerda, eu aumento mais 1. Certo? Então, como eu não tenho resposta em 10 a menos 5, eu vou andar para a esquerda, porque eu tenho resposta em 10 a menos 6. Então, logo, essa força vai ficar 4 vezes 10 a menos 6. Professor, dá para fazer sempre assim? Dá para fazer sempre assim quando as cargas não mudarem. As cargas têm que ser sempre iguais. Tá vendo que a única coisa que mudou foi distância e força? Quando for só isso, dá para fazer assim. Daria para fazer pela fórmula? Daria para fazer pela fórmula. Só que pela fórmula você às vezes pode se enrolar. Então pensa comigo. Vamos para algum exemplo. Força 9, distância 1. No primeiro momento, isso aqui é um exemplo. Segundo exemplo, eu tripliquei essa distância. Então, agora eu tenho 3 vezes a distância de antes. Qual que vai ser a nova força? Quando eu aumento a distância, eu aumento o quê? Ao quadrado. Então, é como se eu pegasse distância ao quadrado, que dá 9, e dividisse pela força 1. Então, 9 sobre 9 vai dar 1. Então, a nova força seria 1
Newton. Sempre dá para fazer assim. Então pensa comigo, aumentei a distância, eleva ao quadrado e divido pela força antiga, certo? Toda vez que você for fazer isso, sempre vai dar certo. É uma dica muito importante que você ganha um tempo muito grande. Certinho, galera? Obrigado. Até a próxima. Então essa aqui é a B.